Então vamos falar sobre polaridade, tanto de ligação química quanto de polaridade de molécula. Tá? Então, para que você entenda essa questão de polaridade, você precisa ter clareza sobre o que é eletronegatividade, que é uma propriedade periódica que vocês já trabalharam, e a gente tem que dar uma olhadinha nisso agora, porque todo o assunto de polaridade parte desse conceito aqui. Então vamos pegar algo bem simples para nós começarmos. A molécula do hidrogênio, no estado gasoso, por exemplo, que é o que a gente encontra em condições normais de temperatura e pressão. Então, se você pegar a molécula de hidrogênio, você sabe que cada hidrogênio tem um elétron. Então, se você tiver dois hidrogênios, você vai ter dois elétrons. E esses dois elétrons eles estão compartilhados entre os dois núcleos desses átomos. Ora, a eletronegatividade é uma propriedade que nos diz que o átomo mais eletronegativo atrai para si esse par aqui que nós chamamos de par eletrônico ligante, né? Par de elétrons ligante. Esse par eletrônico ele fica mais próximo do elemento que for mais eletronegativo, né? Então, a eletronegatividade é uma força de atração, onde esse hidrogênio aqui atrai para si, né, o par de elétrons da ligação química, e este outro hidrogênio atrai para próximo de si esse mesmo par. Ora, o que acontece aqui nessa situação? Como os dois átomos são iguais, eles têm exatamente a mesma eletronegatividade. Por consequência, esse par eletrônico ele fica equidistante dos dois núcleos. Ele fica exatamente no meio, na distância média entre os dois núcleos, né? Portanto, essa ligação aqui, que eu também posso representá-la como uma ligação covalente simples, essa é uma ligação apolar. Tá? Essa é uma ligação apolar. Essa ligação apolar, eu também posso avaliá-la como um momento de dipolo. Posso chamá-lo assim, a letra grega mi, e esse D aqui como um momento de dipolo. Como os dois vetores eles são iguais, uma vez que os elementos são o mesmo, os dois vetores são iguais, eles estão em sentido oposto, então eles se anulam, dando um resultado de zero, né? Então, a resultante dessas forças aqui é zero. Por consequência, a molécula é apolar, o par de elétrons fica equidistante entre os dois núcleos. Ok? Agora vejamos uma outra situação. A molécula de ácido clorídrico, né? O ácido clorídrico você tem, que também nas condições normais de temperatura e pressão, ele quando puro ele é um gás, né? Esta molécula aqui você tem também, né, o hidrogênio com um elétron. Vamos colocar um pouquinho mais para cá, um elétron. O cloro, no seu último nível, que é o que nos interessa, tem 7 elétrons, 2, 4, 6 e 7. Né? Então você vê agora o cloro fazendo essa ligação com o hidrogênio, ele está com 8 elétrons, está estável, e o hidrogênio está com 2, está estável também. Ok, agora você sabe que o cloro ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Por consequência, esse par de elétrons compartilhado, ali, o par de elétrons ligantes, ele fica mais próximo do cloro em relação ao que ele consegue se aproximar do hidrogênio. E eu posso desenhar o vetor, né, onde isso fica demonstrado. Ele apontando para o lado do elemento mais eletronegativo. Não é isso? Por consequência, o lado, né, o elemento que atrai esse par de elétrons ligante, ele se torna o nosso delta negativo. E o lado onde fica mais distante o par de elétrons ligante, ele se torna o delta positivo. E você vê isso no vetor também, ó, aqui, ó. O que você tem aqui? Você tem um sinal de mais, ó. Você pode fazer essa associação. Você tem um sinal de mais aqui, que indica então que este lado é o delta positivo e o da ponta da seta é o delta negativo. Tá? Isso então a gente pode representar também como uma fórmula estrutural plana, né? Onde esse par eletrônico é substituído por uma ligação covalente simples, e você vê que essa ligação aqui
é uma ligação que é polar, né? Essa é uma ligação polar. Essa molécula é formada também somente por dois elementos, dois átomos, é uma molécula diatômica, né? Então, para você analisar a polaridade de uma molécula toda, né, você analisar a polaridade molecular, basta você analisar essa ligação, que é a única que a molécula tem. Então, se essa molécula aqui tem um dipolo, né, por que eu chamo de dipolo? Eu chamo de dipolo porque ela tem dois polos, o delta negativo e o delta positivo. Se a ligação ela é polar, por consequência, também será uma molécula polar. A grande questão é quando você tem uma molécula que tem mais de dois átomos, ela terá mais de duas ligações. Então você terá que analisar todas as ligações envolvidas e fazer a somatória desses vetores, da mesma forma que vocês aprenderam a fazer em física. Tá? Vamos ver já já isso daí. Então, como é que a gente trabalha isso? Vamos pegar uma outra situação aqui. Ó. Vamos analisar uma molécula com 3 átomos. Dióxido de carbono. O dióxido de carbono, você tem o carbono como elemento central, você tem 2 oxigênios ligados a ele, você sabe que cada oxigênio tem 6 elétrons no seu último nível e o carbono tem 4. Né? Então, esse carbono aqui está com seus 4 elétrons de valência mostrados aqui, os 4 elétrons do último nível. E eu vou colocar agora os 6 do oxigênio. 2, 4, 6. O outro oxigênio. 2, 4. Vamos fazer um elétron aqui com pontinha. 4, 6. Então, o oxigênio da minha direita aqui, nós temos 2, 4, 6, 8. O da esquerda tem 2, 4, 6, 8. E o carbono tem esses 4, mais esses 4 aqui, ele está com 8 elétrons. Então, os 3 elementos estão estáveis. Como você tem ali 4 elétrons ou 2 pares eletrônicos ligantes, a gente representa por uma ligação covalente dupla. Aqui também, 2 pares ligantes é uma ligação covalente dupla. Então, essa é a molécula de CO2, né? E agora nós temos que fazer a análise dos vetores das ligações. Né? Então, primeiro vamos analisar essa ligação aqui, carbono-oxigênio, e depois nós fazemos a mesma análise para outra ligação covalente dupla. Ok? Então, aqui ó, o oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono. Portanto, você pode desenhar um vetor apontando para o oxigênio. Tá? Então, aqui você vai ter um delta negativo e esse carbono será o delta positivo. Agora, quando você olha essa ligação aqui da esquerda, covalente dupla C, dupla O, é a mesma coisa. Ora, o carbono é menos eletronegativo, o oxigênio é mais eletronegativo, então você aponta o vetor sempre para o mais eletronegativo. Então, este lado aqui, esse oxigênio é delta negativo, e esse carbono aqui é delta positivo. Vamos colocar um 2 delta positivo aqui só para dar um equilíbrio de cargas. Ok? Vou tentar arrumar melhor isso aqui. 2 ali em cima. Ok. Agora, você sabe, ó, o que a gente sabe disso agora? Essa ligação covalente aqui, ó, é uma ligação polar. Ok? Essa é uma ligação polar. Essa outra covalente dupla aqui também é uma ligação covalente polar. Mas e a molécula? Tá? Agora a grande pergunta. A molécula é polar ou é apolar? Vamos fazer a análise aqui agora. Ó. Deixa eu repetir a estrutura do dióxido de carbono. Né? Já vimos então que você tem uma ligação polar aqui. E aqui essa mesma ligação também é polar. Como você vê que aqui é O dupla C e aqui também é O dupla C, o que você depende disso, obviamente, é que esses dois vetores eles são iguais, eles têm a mesma intensidade, eles têm a mesma força, o mesmo valor. E como eles estão em sentidos diametralmente opostos, né, então eles vão se anular.
Ora, se eles se anulam, o momento de dipolo da molécula como um todo vai ser zero. Então, a molécula é apolar. Apesar das ligações serem polares, a molécula é apolar uma vez que os vetores se anulam, né? E o momento de dipolo é nulo, é zero, ok? Bem diferente se você pensasse, por exemplo, que a geometria do CO2 fosse assim. Se você colocasse uma geometria angular para o CO2, você já teria um problema sério aqui, né? Você iria fazer a seguinte análise daí. Você ia ter esse vetor aqui apontando para o oxigênio, esse outro vetor também apontando para o oxigênio, mas eles não vão se anular, não é isso? Você vai ter a somatória desses vetores, onde o vetor resultante seria nesse sentido. Então você teria esse lado da molécula aqui como delta negativo e esse lado como delta positivo, ok? Isso nos daria uma molécula polar, daí você diria que o CO2 é polar. E por que que isto está errado, completamente errado? Porque a geometria do CO2 não é uma geometria linear. A geometria do CO2 não é linear por qual motivo? Ela não é linear porque o carbono, veja, volte aqui, ó, o carbono não tem nenhum par de elétrons não ligante, né? Ele não tem pares de elétrons não ligantes. Se ele tivesse par de elétrons não ligantes, essa aqui seria a geometria correta, né? Mas ele não tem, então a geometria dele, ele fica estável na forma linear, que é a geometria correta dele. Então, isso daqui, tenham clareza, não tem sentido, a molécula não é polar, porque essa geometria está incorreta. Então, fica bem evidente para você que há necessidade de você saber a geometria das moléculas, tá? Vamos fazer um outro exemplo aqui. Vamos analisar a amônia. A amônia, vamos representá-la primeiramente assim. O que que você vai entender disso? Né? Nitrogênio tem 5 elétrons, você está usando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ele tem 5 elétrons no último nível. Daí você vai se perguntar, ora, é esse o ângulo entre o nitrogênio e o hidrogênio aqui? Né? É esse o ângulo aqui? 90 graus? Será isso? Ora, quando você vê que você tem esse par de elétrons não ligante aqui em cima, você imediatamente entende que haverá uma repulsão entre este par de elétrons que está aqui e este ligante aqui, né? Então, vai existir aqui uma repulsão. Essa repulsão, então, ela vai afastar esse hidrogênio, né, do plano e ele vai descer. A mesma coisa acontece com este aqui, né, que também vai ser afastado, e a mesma coisa vai acontecer com esse outro hidrogênio, que também vai sofrer uma repulsão desse par de elétrons, e eles se repelem entre si. Então esses grupos eles vão acabar se repelindo. Então você não vai ter esse ângulo de 90 graus aqui. Você vai ter uma geometria, né, que mais corretamente a gente descreve ela como piramidal. Não é isso? Piramidal. Trigonal piramidal. Trigonal piramidal. Ora, agora que você tem a geometria correta, você pode fazer a melhor análise possível da polaridade. Comecemos com a polaridade das ligações. Ora, nitrogênio é mais polar, os vetores, todos os três, apontam para o nitrogênio. Então, todas as ligações são polares. E
a molécula como um todo será o quê? Veja, como você tem esses três vetores aqui apontando para o N, para o nitrogênio, você terá uma resultante nesse sentido aqui, né? Então, aqui será um delta positivo, aqui será um delta positivo, e aqui será um delta positivo. E aqui em cima, para dar um equilíbrio, a gente chama de três deltas negativos. Então, essa molécula aqui, claramente, é uma molécula polar. Ok? Vamos pegar um outro exemplo. Se a gente tiver a molécula de BF3, trifluoreto de boro, como é que vai acontecer isso daqui? Você vai ter o boro fazendo uma ligação aqui com o flúor, uma outra ligação com o flúor e uma outra ligação com o terceiro flúor. Será então assim, 90 graus? Será essa o ângulo de ligação? Bom, primeira coisa que você nota aqui é que o boro ele não tem nenhum par de elétrons não ligantes. Por que ele não tem par de elétrons não ligantes? Porque ele só tem 3 elétrons no último nível e os 3 ele está utilizando aqui para fazer essas ligações com o flúor. Ora, consequentemente, o que vai acontecer, né? Será isso daqui a geometria correta? Por que se você analisar dessa forma, ó, esse grupo aqui, ó, ele repele esse outro grupo, né? Então, no caso, esse flúor repele esse flúor e repele esse flúor. Então, você deixando dessa forma que está aqui, com esses 90 graus, esses dois flúoros ficaram muito próximos. Esses dois ficaram muito próximos. E esses daqui estão bem distantes, o que não tem sentido. Porque, por repulsão de cargas elétricas, eles vão buscar a geometria onde lhes permite ficar o mais confortáveis possíveis, ou seja, o mais afastados possíveis. E isso nos dará essa situação aqui, onde eles se afastarão o máximo possível entre si, nos dando 120 graus, né? 120 graus vezes 3, você tem ali os 360 graus. Então, o mais afastado possível serão esses 120 graus. E como não existe um par de elétrons não ligantes sobre o boro para repelir esses flúors, eles vão ter uma geometria plana, o que a gente chama de trigonal plana. E em termos de polaridade, analisemos primeiro, ó, ligação. A ligação é polar, a ligação é polar e a ligação é polar. Porém, quando você soma esses vetores todos aqui, eles vão se anular e o momento de dipolo vai ser zero e a molécula claramente é uma molécula apolar. Ok? A gente pode notar isso também se a gente fizer uma análise através desse nosso simulador aqui, ó. Vamos dar uma olhada. Vamos pegar aqui o CO2. Veja, você tem aqui o CO2. O CO2 tem uma geometria linear, isso é importante que você note, ó, ele é linear, completamente linear. Tá? Por que ele é linear? Porque ele não tem pares de elétrons não ligantes sobre o carbono. Né? A ligação carbono-oxigênio, como eu disse para vocês, ela é polar. Olha só, vamos colocar aqui os vetores só para as ligações. Ó, a ligação, ela é polar. Deixa eu tentar organizar melhor aqui. Ó. A ligação é polar. E daí, se eu colocar o momento de dipolo, ó, da molécula toda, ele não vai me mostrar nada. Tá? Ó, o momento de dipolo, ele não existe. Da molécula, ele não existe, é zero. Então, essa é uma molécula apolar. Olha as cargas parciais, né? Essa carga parcial aqui desse oxigênio é menos 0,34. Desse oxigênio também é menos 0,34. Então, essa carga parcial anula essa carga parcial
e você não tem uma resultante. Porém, as ligações são polares, mas os vetores são de mesma intensidade, eles se anulam e a molécula fica apolar. Então, se eu fizer um mapa aqui onde mostra a distribuição de carga, veja o que acontece. Você tem uma distribuição de carga homogênea, uma distribuição eletrônica, no caso, né? Homogêneo entre as duas extremidades da molécula. Se eu mostrar o mapa eletrostático, onde você tem cargas negativas vermelhas e cargas positivas azuis, o que você vê? Ó? Os dois lados da molécula são igualmente avermelhados. Ó. Uma cor vermelha suave de mesma intensidade. Tá? Então, a molécula ela é apolar. Agora, se nós pegarmos a amônia que nós fizemos ali antes. Melhor, vamos pegar o HF, o ácido fluorídrico, que se aproxima do HCl que eu fiz antes. Então, o que nós temos? Vamos tirar aqui a superfície. O flúor é bem mais eletronegativo, na verdade o flúor é o elemento mais eletronegativo de toda a tabela. Vamos fazer a ligação. Ó. A ligação ela é polar, apontando para o mais eletronegativo que é o flúor, você está vendo aqui. Deixa eu tirar esse vetor da ligação e vamos ver o vetor da molécula toda, o dipolo molecular. Vamos ver se a molécula é polar ou apolar. E ele aponta claramente ó, para o flúor. Né? Então, significa que este lado aqui ó, é o delta negativo e este do hidrogênio é o delta positivo. Ok? Se nós fizermos as cargas parciais, você vê isso. Ó. Delta negativo menos 0,43 é aqui delta positivo mais 0,43. Né? Então, delta positivo e delta negativo. Vamos tirar os vetores. Ó. Mapa potencial. Ó. Uma carga bem vermelha em torno do flúor, extremamente vermelho, indicando então um delta negativo bem intenso, e no hidrogênio bem azul, indicando um delta positivo bastante intenso. Se eu mostrar a densidade de elétrons, onde os elétrons permanecem em maior intensidade? É o que nós já esperávamos, ó. Em torno do flúor. O flúor é mais eletronegativo e atrai então aquele par de elétrons da ligação química que está aqui. Vejamos o NH3 que nós vimos antes. Tiramos todos. Ó, aqui o NH3, veja a geometria. Né? A geometria piramidal, trigonal piramidal. Por que ele não está plano? Porque aqui em cima você tem um orbital P, né? Você tem um orbital P contendo 2 elétrons, que faz essa deformação e repele os hidrogênios. Então, vamos analisar primeiro as ligações, a polaridade das ligações. O N, o nitrogênio é mais eletronegativo, ele vai atrair o par de elétrons. Então, o vetor das ligações vão todos apontar para o N. Vejam, ó, todos eles. Essa ligação aqui, ó, apontando para o nitrogênio. Essa aqui apontando para o nitrogênio. E esta aqui do H1 apontando para o nitrogênio. Então, se você somar todos esses 3 vetores que apontam para o nitrogênio, você vai ter essa resultante aqui, que é o dipolo molecular, ó, que aponta para o nitrogênio. Por consequência, esse lado aqui ó, é o delta negativo e cada hidrogênio é um delta positivo, que você vai ver agora. Ó. O N, o nitrogênio, delta negativo, e os hidrogênios, ó, deltas positivos, ó, todos positivos, ok? Se fizermos, então, um mapa de potencial eletrostático, essa região do nitrogênio ficará avermelhada e dos hidrogênios ficará azulada. Tá aí, ó. Então, essa região negativa e essa região positiva. É claramente uma molécula polar, né? Agora vejamos o BH3, o BF3 que eu mostrei antes. Aqui. Ó, BF3. Ó, ligações de os dipolos das ligações, tá? Então vamos ver os vetores das ligações. O flúor é mais eletronegativo, atrai aqui, então aponta para o flúor, esse aponta para o flúor e esse aqui aponta para o flúor. Agora, se nós somarmos esses 3 vetores, qual vai ser o dipolo da molécula? Não tem? Veja, não teve aquele vetor resultante em amarelo que ele está mostrando aqui. Essa molécula, então, é apolar. Se nós pegarmos aqui as cargas parciais, ó, você vê isso também, as cargas parciais elas são iguais e são distribuídas de forma
idêntica, né? Então fica uma distribuição de carga homogênea. Então você não vai ter um lado mais negativo ou um lado mais positivo. A distribuição de carga é homogênea, então a molécula fica apolar. E a gente pode ver também pelo potencial eletrostático, onde você tem essas regiões em torno do flúor levemente mais negativas, levemente mais vermelhas, mas a distribuição é homogênea, né? Deixando então a molécula apolar. Vamos ver um outro caso aqui, o metano. Onde está o metano? Aqui, ó, metano. Vamos tirar o mapa. Ó, o metano tem uma geometria tetraédrica, né? Onde que a gente vê, ó, esse hidrogênio aqui, deixa eu colocar os números, o hidrogênio 2 e o hidrogênio 3, eles estão no plano aqui da nossa tela. O hidrogênio 4 ele está saindo da tela, vindo aqui para a nossa direita, para a nossa esquerda, perdão, né? Ele está saindo aqui mais ou menos no nosso braço. E tem um hidrogênio lá atrás que está saindo da tela pelo lado de trás, ó, ele está lá para trás, né? Então, não importa como você olha essa molécula, ó, eu consigo deixá-la sempre com o mesmo aspecto de tetraédrico, ó. Não importa quem é o hidrogênio que eu coloque lá em cima, eu posso colocar todos eles, ó. O aspecto da molécula é sempre o mesmo, é um tetraedro. Então essa é a famosa geometria tetraédrica. Vamos ver os dipolos das ligações primeiro. Ó. Quem é mais eletronegativo aqui é o carbono, então todos esses vetores apontam no sentido do hidrogênio para o carbono, todos eles, ó, sempre apontando para o carbono. Mas, como todas as ligações são CH e eles têm uma distribuição uniforme, né, daquele ângulo de 109 graus e 28 minutos, ou 109 graus e meio, o que vai acontecer é que a somatória desses vetores vai dar um momento de dipolo nulo, vai ser zero, e o momento de dipolo não vai existir. Ó. Você não tem aquele vetor apontando para um lado que ele é mais negativo do que o restante da molécula. Então essa é uma molécula apolar. E a gente consegue ver aqui também pelo potencial eletrostático, ó, onde você tem uma distribuição de carga uniforme. Ok? Molécula polar. Agora, se eu substituir um desses hidrogênios aqui por um elemento fortemente eletronegativo, como um flúor, o que vai acontecer? Vamos fazer a análise dos momentos dos dipolos das ligações. O que acontece? Ó? Entre carbono e hidrogênio, o carbono é mais eletronegativo, então o vetor está apontando ali para o carbono, como você percebe. Ó. Esse aqui também está apontando para o carbono, e esse do H1 também está apontando para o carbono. Mas entre carbono e flúor, o flúor é bem mais eletronegativo que o carbono. O flúor é o mais eletronegativo de todos os elementos. Então o vetor está apontando, não está muito evidente ali, mas o vetor entre carbono e flúor está apontando para o flúor. Se eu fizer a somatória desses vetores todos aqui, como o flúor é muito eletronegativo, o vetor resultante total aqui vai apontar para ele. Ó. Tá ali, ó, o vetor apontando para ele. Isso nos indica o quê? Que aqui você vai ter um delta negativo extremamente intenso. Ó, vamos colocar as cargas para vocês verem. Ó. Carga menos 0,17. Aqui menos 0,23, e essas regiões aqui dos hidrogênios são positivas, ó, cargas positivas. E a gente vai ver isso aqui no mapa eletrostático. Ó. Aqui vai ficar vermelho e nos hidrogênios vai ficar azul. Molécula bem polar, delta negativo, e os hidrogênios são os delta positivo. Bem polar essa molécula. Ok? Eu acho que deu para tirar bastante as dúvidas, tá? Se surgir mais alguma dúvida, vocês podem falar comigo. E daí a gente vai resolvendo essas ideias. Falou? Grande abraço. Até mais.